Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Obrigado, Senhor, pela minha família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Agradeço pela minha família e por Tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção
do Senhor. Eu convido a você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 57 minutos, 17h57, uma ótima tarde para mim, para você, em qualquer lugar que você estiver do Brasil, a você que está no município da Serra, a você que está na cidade do Espírito Santo, a você que está na praça, a você que está no ponto de ônibus, a todos que nos ouvem em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar e exatamente em qualquer lugar da sua casa. Se você neste momento está na sua casa, eu te agradeço por você estar entrando exatamente a partir de agora em conexão com o site www.radiopopular.net.br para você ouvir o melhor programa do mundo, o programa que não busca audiência, o programa que não busca ibope, o programa que não busca dinheiro, o programa que não busca satisfação e ego pessoal. Esse é o melhor e o maior programa do mundo porque ele busca exatamente a você em qualquer ponto, de qualquer lugar, para você ouvir a palavra de Deus. Para nós aqui o mais importante, né, nós temos a audiência do programa. Para nós aqui não é mais importante o mensageiro ele ser de 5 estrelas. O mais importante para nós aqui é ter o mensageiro aqui compromissado com a palavra de Deus. Este bem sim para dar testemunho da palavra de Deus e este bem sim para levar uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra que você precisa de ouvir. Deus, a cada dia, a cada hora, a cada momento, Deus fala conosco, queira através de um sorriso, queira através de um choro, queira através de uma alegria, queira através de uma tristeza. Deus sempre tem algo a nos dizer. Deus sempre tem algo a nos chamar a atenção. Deus sempre quer corrigir os seus filhos, porque Ele nos ama. Tanto Ele nos ama que deu o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer numa cruz. O que é a cruz para você? O que significa a cruz para você? É simplesmente uma madeira atravessada ou simplesmente é a sua vida, é a sua salvação? O que significa? Por isso, nós convidamos a você a entrar agora em exatamente com todas as rádios afiliadas do município da Serra, Rádio Educadora Talento, lá do bairro Palmeiras, Rádio Popular Estúdio 2 de Planalto Serrano, Rádio Popular Estúdio 3 lá em Novo Horizonte, a Rádio Fonte em Central Carapina, a Rádio Cultura do bairro de Jardim Carapina. A você que nos assiste pela Web TV, um abraço para você, uma ótima tarde, tarde maravilhosa, tarde que aquele Deus, o nosso Deus, exatamente nos abençoou por mais um dia de trabalho, por mais um dia de tudo que realmente tem que ser feito. Já está presente no estúdio da Rádio Popular um mensageiro da palavra de Deus, encarregado de levar até você uma palavra de salvação, uma palavra de glória, uma palavra de vitória, enfim, algo que você realmente precisa. Se você agora, a partir do momento, dessa hora, emprestar o seu coração, nós convidamos a você a entrar no nosso momento de oração especial. Oração essa que nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito até aqui na nossa vida. E ainda tem pessoas que não sabem agradecer a Deus. Ainda tem pessoas que não sabem exatamente buscar a Deus. Muitos murmuram, muitos falam, muitos criticam.
mas não tem um minuto para agradecer a Deus. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, vamos entrar no nosso momento de oração, ok? Nossa oração especial e também a oração da família, ok? Agora na Serra 18 e 1. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Amigos, uma boa tarde e que a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração na tarde desse dia. Esse que vos fala é o pastor Givanildo. É sempre uma honra muito grande poder estar presente nesse programa Falando de Jesus, nosso amigo Djalma, e com mais um compromisso de poder trazer a maravilhosa palavra do Senhor aos vossos corações. Eu venho vos dizer nessa tarde que Deus marcou o encontro conosco mais uma vez. Deus tem uma palavra para você, aonde você estiver, na rua, no ponto de ônibus, dentro da tua casa, em toda a região, nessa grande serra e até mesmo fora, em outros estados, onde você pode nos ouvir. Eu quero compartilhar convosco nessa tarde um texto na palavra do Senhor. Eu quero ler 2 livros, apenas o capítulo 1 do livro de Gênesis, o primeiro livro. Depois eu quero ler também o livro de Jeremias, também no capítulo 1. O livro do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, conhecido como o livro do princípio,
capítulo 1, o versículo 26 apenas. O versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Eu quero compartilhar com os amigos na tarde desse dia também mais um texto na palavra do Senhor que se encontra no livro do profeta Jeremias. O capítulo 1, o versículo é o versículo 5, e diz assim: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Quero fazer mais uma breve e curta oração com você. E aonde você estiver, leve os teus pensamentos a Deus. O nosso Deus, Ele é um Deus que, quando nós buscamos a Ele e pedimos de todo o coração, crendo que vamos receber, Ele também responde a nossa oração. Assim está escrito na palavra do Senhor. Senhor Deus, em Teu nome eu quero orar, eu quero clamar, eu quero rogar agora. Diz a Tua palavra que a oração de intercessão, ela é poderosa, ela é eficaz. Eu sei que o Senhor é um Deus de longe, também é um Deus de perto. E neste momento o Senhor está ouvindo a nossa oração. O profeta Isaías, no capítulo 59, dizia que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os teus ouvidos agravados para que não nos possa ouvir. Senhor, de repente agora este pai de família está saindo do teu trabalho, está no ponto de ônibus aguardando a sua condução para voltar para casa após um dia cansativo. Esta mãe igualmente trabalhou o seu dia, está exausta, precisando de uma palavra. De repente passou momentos ruins, de repente o dia não foi o dia como esperava, de repente uma tribulação, um problema, uma confusão, ou de repente uma palavra mal colocada magoou este coração, está com o coração entristecido. De repente, Senhor, a mente está atribulada devido à circunstância, o desemprego, ou de repente passando por um problema de enfermidade, e neste momento o coração pedindo desespero, a mente querendo fugir do controle. Mas eu acredito, Senhor, que na tarde desse dia o Senhor tem uma palavra para este coração, o Senhor tem uma palavra para nós na tarde desse dia. E eu creio que as poderosas mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e os teus ouvidos não estão agravados para que não nos possa ouvir. Então ouve a nossa oração e fala conosco através de tua palavra, é o nome de Jesus. Amém. Amigos, o texto na palavra do Senhor, a qual lemos no livro do Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, vem falar da maior obra de Deus, da maior obra feita pelo Deus Criador dos céus e da terra. Se eu fosse, na tarde desse dia, intitular esta palavra que eu vou deixar, eu colocaria um tema que diria: Deus tem algo na tua vida. Eu quero que você grave esse texto, eu quero que você grave o tema desta palavra e acredite que ainda não é o fim. Creia que não acabou por aí. Acredite que Deus ainda tem algo para você e também na tua vida. Ora, o texto do livro de Gênesis, a qual acabamos de citar, fala justamente da maior obra do Deus Todo-Poderoso. O livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia Sagrada, conhecido como livro do princípio, livro do começo, alguns atribuindo a Moisés este livro,
Moisés, ele escrevendo, dizendo que Deus no princípio criou os céus e terra. No princípio Deus criou tudo que há, luminares, seres, répteis, animais, fazendo assim separação, criando a luz e separando das trevas, separando as águas na porção seca, como conhecemos como céu. E a Bíblia, ela diz que Deus, então, ele vê que a sua formosura, a sua beleza que ele havia criado, que era a terra, não tinha quem a cuidar, não tinha quem pudesse zelar da obra de Deus, ou cuidar daquilo que Deus fez com toda a perfeição. Então Deus, ele olha e diz, não, eu vou fazer um ser, eu vou criar um ser para cuidar daquilo que é meu. Eu vou criar um ser que pode dominar aquilo que um dia eu fiz. Então a Bíblia, ela vai dizer que Deus, ele pega com as tuas mãos um punhado de barro e chama um auxílio. O texto diz, que nós lemos, que Deus disse, façamos o homem à minha imagem e à minha semelhança. Então o texto claramente vai dizer que Deus não estava sozinho naquele momento. A Bíblia vai dizer que Deus, ele traz um plural na palavra, ele pluraliza o texto e diz então que ao chamar essa ajuda, em que o texto ele não aponta exclusivamente quem são essas pessoas, mas se nós formos olhar o livro, o Novo Testamento, no livro de João, no capítulo 1, lá vai estar escrito dizendo, eu quero ler o texto, para que não fique apenas em minhas palavras, mas para mostrar que o texto ele está escrito, o texto no livro de João, no capítulo 1, ele diz da seguinte forma, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, o texto, ora, qual lemos, diz que no princípio, quando ele diz o princípio, ele está falando no livro de Gênesis, o primeiro livro, quando escreve-se, façamos, aí então o texto diz que ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, então ele estava lá no princípio. O texto ainda diz um pouco mais, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O versículo 4, no capítulo 1 de João, ainda continua dizendo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, um texto ao qual lemos diz claramente que esta pessoa que fala, que João diz escrevendo, que era Jesus, que ele estava já com Deus no princípio, e ele, sendo também um coautor de toda esta obra maravilhosa, chamada homem, trazendo a vida a este ser, após ser criado da matéria da terra, do barro, do pó, fazendo então homem, a imagem e semelhança de Deus. Deus, ele coloca alguns pontos em seu intuito para o homem, na sua criação. Ora, há momentos atrás eu acabei de falar que aquilo que Deus fez era perfeito, porque o próprio Deus disse que após ele ter terminado toda a sua obra, ele para e olha e diz, olha, tudo que eu fiz é bom. Então Deus, o próprio Deus, ele diz que o que ele fez é bom. Paramos e analisamos toda a situação que nós vivemos neste século 21. Hoje, o ser humano para e pensa, e de repente você está em casa perguntando, poxa, pastor Nildo, o texto em que você leu diz que Deus fez bom, o que Deus criou é perfeito. Eu entendo que Deus fez a minha vida, eu entendo que Deus fez a sua vida. Então por que, pastor, que tudo que eu faço não dá certo? De repente é a sua pergunta neste momento. De repente você está no meio da rua e parou, porque te chamou a atenção esta palavra. De repente você está perguntando consigo, pastor, por que as coisas não estão indo bem? Se o que Deus faz é bom. Pois bem, esclarecendo o texto, a Bíblia ela vai dizer claramente que Deus criou o homem com intuito. Deus queria que o homem preservasse, cuidasse daquilo que ele fez
bom. O homem também, sendo criação de Deus, também foi feito bom e perfeito. Para isso, Deus não poderia, então, criar um homem mau, porque a terra era boa. Tudo que havia na terra era bom. O texto diz claramente que era bom. Então Deus não poderia fazer de forma alguma um homem mau, porque certamente o homem mau destruiria aquilo que era bom. Pois bem, a Bíblia vai dizer um pouco à frente, mesmo no livro de Gênesis, que a serpente, o animal astuto, de repente alguns indagam no seu texto, questionando, perguntando: poxa, pastor, como que pode Eva ser enganada pela serpente? É aí que eu quero esclarecer algo sobrenatural da parte do Senhor. No livro do profeta Daniel, lá está escrito dizendo que houve uma época em que os filhos de Deus, seres celestiais, anjos do céu, desciam à terra para fazer o trabalho. Trabalho não feito pelo homem, porque Deus já havia criado o homem para cultivar a terra. Mas era um trabalho de transporte, segundo está no livro de Daniel. E lá, o livro de Daniel vai dizer que os filhos de Deus, conhecidos como seres angelicais, anjos, acharam lindas as mulheres na terra, as filhas dos homens, e passaram a coabitar, viver com essas mulheres. E aí a Bíblia, ela vai dizer claramente que muitas coisas aconteceram, e dentre elas, Satanás, ele achando que poderia dominar tudo aquilo que Deus fez, ou apoderar-se daquilo que Deus criou. Então ele arruma um problema muito sério, porque ele começa a persuadir esses seres que tinham essa responsabilidade, de forma que consegue persuadir e enganá-los, e eles tentam amultuar-se, rebelar-se contra o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então a Bíblia diz, no livro de Judas, você vai ver isso no Novo Testamento, que Deus então expulsa. Na primeira epístola de Pedro, também no Novo Testamento, lá também está escrito, dizendo que Deus expulsa esses seres do céu. E esses seres expulsos do céu não aceitam a perca, não aceitam a derrota. E o que eles fazem? Eles tentam acabar com a perfeição de Deus. Eles tentam destruir a perfeição de Deus. E o que Satanás mira? Qual é o alvo de Satanás? A criação de Deus, o homem e a mulher, aonde Deus criou os seres perfeitos, para cuidar daquilo que Deus fez, que era perfeito, que era o mundo. Então, ele apodera-se da matéria da serpente, com a sua sutileza, e engana a mulher. E assim, trazendo então para a mulher e para o homem o pecado. O pecado não era a fruta, o pecado não era o fruto do jardim, não. O pecado foi a desobediência, porque Deus havia dado uma ordem, e a ordem de Deus era para Adão e Eva: tudo que há no jardim, pode degustar, pode comer, será o vosso alimento, mas no meio do jardim existe uma árvore. Pastor, isto é heresia, é uma história, não é uma história. Leia no livro de Gênesis, no capítulo 1 e o capítulo 2, tudo que eu estou te falando está escrito ali. Então vai dizer que ela persuade, engana o homem e a mulher, e ambos desobedecem a Deus e comem do fruto. E ambos então se tornam o quê? Conhecedor do bem e do mal. Conhecendo então que Deus havia criado o bem, mas também havia criado o mal. Mas a desobediência trouxe à tona tudo isso. Então, aos poucos, o homem começou a perder o contato com o seu Criador. A Bíblia diz que Deus descia todo dia à tarde para falar com o homem. Mas por causa da desobediência, Deus começou a se afastar. Por causa da desobediência, Deus deixou de falar com o homem. Deus deixou. Pensa agora. Analisa. Será que esta era a vontade de Deus? Será que esta foi a vontade de Deus? Não, nunca foi a vontade de Deus. Porque senão o próprio Deus não pararia e não diria que o que ele fez é perfeito. Deus não admiraria a sua criação.
Porque a Bíblia diz que Deus para, Ele admira a sua criação e Ele fala consigo mesmo. Ele diz, não, tudo que eu fiz é perfeito. Por Deus, até hoje tudo continuaria perfeito. Mas pastor, então por que as coisas continuam assim? Porque a mesma dificuldade que o homem encontrou lá no jardim, hoje ele ainda encontra. A dificuldade de obedecer ao seu Deus Criador. A dificuldade de obedecer ao seu Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. E essa mesma dificuldade tem gerado problema para a humanidade. Essa mesma dificuldade tem gerado dificuldade para a humanidade. De repente você poderia parar e pensar, pastor, que dificuldades são essas? Eu poderia citar várias. Uma delas são sinais que se operam na terra e no céu. As dificuldades, os nossos frutos já não são mais perfeitos. Para que um fruto hoje chegue à nossa mesa, ele precisa de muito remédio. E hoje, infelizmente, adquirimos frutos, infelizmente, prejudicados pelos remédios. Porque se o agricultor não aplica o remédio, o bicho come, a formiga mata e destrói os frutos da terra. E, infelizmente, eles são obrigados a colocar isso no fruto da terra. E com isso a humanidade sofre. Porque se você come um alimento cheio do agrotóxico, o que é que vai acontecer conosco? Vai aumentar o risco do câncer. E quantas pessoas morrem hoje? Se você entrar no Hospital Santa Rita, como eu muitas vezes entrei, você vai ver muitas pessoas sofrendo com câncer. Se você entrar hoje de um hospital de pessoas com leucemia, de pessoas com diabetes, quantas pessoas hoje no nosso mundo são amputadas por causa do diabetes, quantas pessoas estão cegas por causa do diabetes. E aí, muitas vezes, vem aquela palavra de maldição. Não, isso, pastor, é hereditário. Peraí, deixa eu te dizer uma verdade bíblica na tarde desse dia. Não aceite maldição na tua vida. Rejeite a maldição na tua vida. Porque a Bíblia nos diz claramente, o profeta menor, o povo de Israel indagava a Deus porque o pecado se alastrava. A desobediência estava destruindo a terra na época. E o profeta chorando diz, Deus, por que penaliza o povo? Porque agora que os pais, os filhos estão pagando pelo pecado dos pais, porque o povo na época estava sofrendo e eles apontavam para Adão e acusavam Adão pelo seu pecado. O povo na época sofria e acusava os reis que vieram e foram reis que não temeram a Deus e por isso a terra sofreu. E o povo indagou e disse, não, Deus não pode. Então a Bíblia diz que Deus olhou e disse, não, profetiza, profeta, não será mais assim. A partir de hoje isso não valerá mais. Nem o filho pagará pelo pecado do pai, nem o pai pagará pelo pecado do filho. E hoje eles estão tentando empurrar para a humanidade o pecado do pai. Mas a Bíblia diz que não, não é mais assim. Cada um presta conta do que faz. Mas pastor, o que eu tenho a ver com essa história? O que eu tenho a ver com Adão, com Eva? Eu vim agora. Anos se passaram, 2000 anos se passou até Jesus, até zerar o cronograma da terra, o cronômetro da terra. E de lá para cá, mais 2000 anos já passou, nós já estamos no ano 2015, totalizando mais de 4000 anos. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? Se a Bíblia diz que eu não posso pagar pelo pecado do meu pai. É aí que eu quero trazer, para finalizar esta mensagem, algo sobrenatural de Deus para a tua vida, porque ainda há jeito para você. O texto em que nós lemos do profeta Jeremias, ele diz, e eu quero ler mais uma vez para você que de repente ligou o teu aparelho agora, ou que de repente começou a prestar atenção agora. O texto em que eu li disse bem assim, Jeremias capítulo 1, versículo 5, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Escute isso, o livro de Salmo diz
que Deus forma dentro do ventre de uma mãe os ossos de uma criança. O profeta Jeremias diz que ninguém é gerado num ventre por acaso. O profeta Jeremias diz que Deus elege o homem para nascer. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida ainda nesta tarde. Você é eleito de Deus desde a fundação do mundo. O livro de Jó, no capítulo 42, quando Deus dialoga com Jó, Deus pergunta a Jó: eu vou te perguntar, cinge o teu lombo como um homem, e eu vou te perguntar, e eu quero que você me responda, aonde tu estava quando eu fazia, ou quando lançava a fundação do mundo? Sabe o que Deus queria falar com Jó, e quer falar comigo e com você nessa tarde? Ele já me conhecia e já te conhecia. Ele permitiu você nascer, não foi por acaso. Havia uma batalha na época em que você foi fecundado. Milhões e milhões de espermatozoides estavam lutando para vir ao mundo, mas Deus separou você e disse: entra, é a sua vez de nascer. E quando você estava no ventre, eu acredito que foi batalha travada. O mesmo inimigo que enganou Adão e Eva lá no jardim, que fez Adão e Eva entristecer o seu Criador e quebrar com a perfeição, destruir aquilo que Deus criou perfeito, tentou da mesma forma destruir a tua vida, porque Deus, quando olhou, disse: não, ela vai nascer perfeita, ele vai nascer perfeito. Mas a dificuldade, a desobediência tem trazido destruição, e destruição em massa. Mas pastor, isso é o projeto de Deus? Não. Pare e pense, nunca foi. Porque o texto que nós vimos diz que o Senhor nos escolheu. Diz que Deus te escolheu. Diz que Deus me escolheu. Ele te santificou. Alabraçuricandarábia. Eu posso sentir, eu posso ouvir a voz do Senhor. Eu sei que Ele está falando no teu coração nesta tarde. De repente você parou a tua caminhada. De repente a dificuldade se levantou, a luta veio. De repente você parou porque alguém falou que Deus não te escolheu. De repente você olhou para um lado, para o outro, porque tentou olhar para frente e só via dificuldade. Ou de repente procurou ajuda e ninguém te estendeu as mãos. Ou de repente ninguém se levantou para te dizer uma verdade, em dizer que você precisa parar de cometer o que você comete e entender que Deus te escolheu para uma grande obra. Deus te fez para um propósito, e o Senhor nesta tarde está te falando. Ele não te chamou para sofrer. Ele não te chamou para vegetar. Ele não te chamou para viver uma vida de humilhação. Ele não te chamou para viver uma vida de escravidão, de sofrimento, ou de procurar, de repente, prazeres que passam em vão. De repente você vive uma vida de alegria de final de mês. Pastor, que alegria é essa? Alegria de final de mês. Alegria de final de mês, de repente você recebe o teu pagamento suado. Trabalha o dia todo no sol quente, no batente, na luta, andando de repente na correria, vivendo um perigo constante o dia todo. E quando chega no final de mês, pega o teu pagamento suado e pensa consigo: eu vou pro bar beber, hoje eu vou curtir, hoje eu vou sair, vou para um bar, para um baile, para uma discoteca, para um forró, e vive a alegria de final de mês, uma alegria passageira, porque quando o dinheiro acaba, os teus amigos se afastam. Quando o dinheiro acaba, não tem ninguém mais do teu lado, ninguém te empresta um centavo mais. Quando o dinheiro acaba, acabou a alegria do final do mês. E o que acontece? Você chora, você entra em depressão, rasoriclamanai. Você entra em amargura, em desespero, e não sabe o que fazer, porque as contas não param de vir, o cobrador não para de bater a tua porta,
E você pensa consigo, o desespero está tomando conta da minha alma. E você pensa, eu vou tirar a minha vida, eu vou entrar embaixo do carro, eu vou me suicidar, porque minha família me deixou. De repente a tua esposa está cansada desta vida, todo dia está falando com você. Para, e você não consegue. De repente você procurou recurso em muitos lugares, procurou solução em muitos lugares e não achou. Mas eu tenho uma solução para você. Ainda há esperança, porque a Bíblia diz, o texto cujo lemos, a palavra ao qual lemos, o profeta já profetizou no Velho Testamento há milhares de anos atrás, que Deus te escolheu no ventre da tua mãe. O diabo tenta manchar a tua reputação, o inimigo tenta destruir a tua vida, porque para ele não tem mais jeito. Ele se rebelou contra o teu Criador, ele rebelou contra o teu Pai na eternidade, perdeu o direito dele, perdeu o direito de viver o prazer e a alegria com Deus. E ele determinou no coração dele de acabar com a perfeição de Deus, de destruir aquilo que Deus criou, que é perfeito. Você é a criação perfeita de Deus. Eu sou a criação perfeita de Deus. Mas o diabo todo dia fala ao teu ouvido, não, para você já era. O inimigo todo dia fala com você, não, acabou a tua vida. Então basta nisso. É hora de você se levantar. É hora de você levantar a tua cabeça e dizer, você que está derrotado, Satanás, eu não. Eu sou a obra perfeita de Deus. Pastor, o que é o que eu tenho que fazer então, pastor? É levantar a tua cabeça, é caminhar, é buscar ao Senhor, é procurar perto da tua casa agora, aonde haver um culto a este Deus, que adora a esse Jesus maravilhoso, que te deu a vida lá no princípio, o mesmo que ainda é o dono e autor da nossa vida, é o mesmo que ainda está falando com você, ao teu coração, dizendo, não tire a tua vida, você foi escolhido por Deus no ventre, foi santificado para uma obra, para ser um profeta de Deus. Pastor, o que é ser um profeta de Deus? Um profeta de Deus é apenas ser um porta-voz de Deus, é ter alegria no coração de abrir a boca e dizer àquela pessoa que está caída ao teu lado, dar as mãos, de levantar e ajudar e dizer, Jesus te ama. É ir aquela pessoa que está no leito desenganado pelos médicos da terra, achando que não tem mais jeito, dizer, não, há jeito para a tua vida, Deus tem vida eterna para você. É ir aquela vida que está sendo desprezada, de repente dentro de um presídio, de repente abandonado pela família, pelo pai, pela mãe, e dizer, não há solução para você, você nasceu porque Deus tem um propósito na tua vida. De repente você no teu coração está perguntando agora, pastor, há jeito? Pastor, há solução? E o que eu tenho que fazer, pastor? É abrir o teu coração nesta tarde, é crer, é acreditar. Eu fecho agora o livro sagrado que está em minhas mãos, para poder fazer uma oração pela tua vida, para fazer um clamor por você que entendeu a palavra de Deus. Pastor, para mim tomar uma decisão, eu preciso entrar na igreja agora. Eu preciso ir dentro de uma igreja agora. Não. Para você tomar uma decisão, você tem que tomar onde você estiver agora. Porque a Bíblia diz que se você abrir o coração e crer que Jesus é o Senhor, Ele será o Deus da tua vida. O apóstolo Paulo escreveu uma carta aos crentes que estavam em Roma, no capítulo 10 das cartas aos Romanos. No capítulo 9 e o capítulo 10, lá narra uma história interessante. Ele diz que se crê no coração, se com as mãos acenares e dizer que o Senhor é Senhor crendo, será salvo naquele grande dia. Eu estou nesse texto. Eu creio que você também pode alcançar do Senhor agora. Então, onde você estiver agora, abre o coração. Depois você procura uma casa de Deus, procura uma igreja perto da tua casa. Converse com o pastor daquele lugar, com um dirigente, com um missionário, e diga, olha, eu ouvi uma palavra na rádio, pelo pastor Givanildo, pelo irmão Djalma, e eu criei, acreditei, por isso eu estou aqui, então eu quero orar, o momento é agora, não deixe para amanhã, amanhã pode ser tarde, de repente Deus tocou no teu coração agora,
E se você não abrir o teu coração agora e fazer a tua confissão de fé, o inimigo pode te desanimar e a tua vida piorar. Mas Deus está falando com você, eu posso mudar a tua história. Então ore comigo aonde você estiver. Senhor Jesus, eu acredito, eu creio na restauração. De repente o teu filho, a tua filha, este jovem agora, está orando comigo, porque acredita no Deus de milagre. Acredita num Deus que faz o sobrenatural. Ouviu a tua palavra e entendeu que o inimigo desde o princípio tem tentado destruir a humanidade. Tem tentado destruir o ser humano, a criação perfeita de Deus. E com isso a terra está sofrendo. Tudo sofre, o alimento, os animais, tudo sofre. Estamos vivendo, Pai, uma situação caótica, alarmante, com a água. Que é isso? Desobediência. Enquanto o homem desobedece, a terra sofre, o homem sofre, as famílias sofrem, todo mundo sofre. Mas eu creio que o Senhor tem restauração para nós. Então toca neste coração agora, arranca esta dor, essa tribulação de alma e de espírito. E no nome do Senhor Jesus eu abençoo agora esta família, este lar. Eu repreendo toda maldição. E eu creio que através da tua palavra, esta vida está entregando agora em tuas mãos. E eu acredito, então recebe agora. Abençoe este lar, esta família, escreva o nome dessa pessoa no livro da vida. E eu tenho certeza que a partir deste dia, desta noite, desta tarde, o seu filho está sendo alcançado para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Eu já quero agradecer esta oportunidade que é nos dada, nosso irmão amigo Djalma. Tenho certeza que não nos faltará mais oportunidades. Temos muito amigo aqui na região da Serra. Pastor Luzemar aqui em Barcelona, toma conta da Assembleia de Deus, Ministério Jacaraípe, Campo Jacaraípe, né? Nossa amiga Raquel, Laís, ali em Jardim Carapina, que faz um trabalho lindo conosco no presídio, através do projeto missionário, Semeando a Liberdade, responsável pastora Rosângela, um trabalho que Deus tem alcançado muitas almas dentro do presídio. Você que já serve ao Senhor, nos ajude em oração. Muitas almas estão se convertendo ao nome do Senhor, ali dentro dos presídios. E nosso amigo missionário Jário, também que esteve aqui ministrando na semana passada, com nossa mãe Djalma, ali Jardim Bela Vista, sua família. Deus abençoe, está comigo minha esposa, missionária Daniela. Amém. Deus abençoe essa princesa que Deus colocou no meu caminho. Amém. Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Rede Popular de Rádio, agora são 18 horas e 39 minutos, 18 e 39. Deus sempre tem algo para nos dizer, corrigir e nos ensinar. Eu confesso ao irmão que eu estava ali no estúdio 2, no estúdio B, né? Vamos falar aqui o estúdio B, acompanhando a transmissão do programa. Quero desde já mandar um abraço aí a todos os internautas, a vocês que estão prestigiando a palavra de Deus através do site da rádio. Então eu quero mandar um abraço para você, ouvinte. Não te conheço, mas Deus te conhece, como o irmão trouxe a palavra, que antes de você nascer, Deus já te conhecia. Então, a você de Cachoeiro de Itapemirim, um abraço. A você de Vitória, aquele abraço. A você também de Aracruz, um abraço para vocês. A todos que nos ouvem exatamente em Vitória, né? Aí nós estamos vendo ali que tem pessoas nos acompanhando com frequência lá do município, né? Lá da capital, lá de Vitória, assistindo o programa, ouvindo o programa. Nós, como falamos no princípio, nós aqui falamos que nós somos o melhor
e o maior programa evangélico cristão do sistema de rádio via cabo. E através do site também, Deus tem usado os mensageiros para trazer a palavra que está chegando em outras cidades, está chegando em outros municípios, está chegando a outros lares. Nós aqui não buscamos exatamente como as redes de TV buscam o primeiro lugar do Ibope. Nós aqui não procuramos e nem buscamos os maiores e os melhores patrocinadores do Brasil para patrocinar o programa. Nós aqui não buscamos aquele mensageiro de alto escalão, que às vezes custa um dinheirão para trazer uma palavra de salvação. O que nós buscamos aqui são pessoas comprometidas, sem medir esforço, como o pastor Nildo e a sua esposa que estão aqui. Eles são lá da Ilha do Príncipe, Morro do Quadros, né? Lá do Morro do Quadros, nós tivemos o prazer de conhecer o pastor, e o pastor imediatamente, ele não perguntou se eu colocava R$1 de gasolina, ele não colocou se eu mandava o táxi buscar ele, se eu pedia o avião, o helicóptero, de forma alguma. O pastor aceitou o convite, amável, aceitou o convite de graça e não mediu esse esforço para trazer essa palavra para a minha vida e para a sua vida. As honras do programa, a glória do programa, só tem um nome: Jesus. Não é o pastor Nildo, não é o missionário Jairo, não é o pastor Elvis, não é o pastor Ademir, não é o pastor... Ninguém. Aqui, a honra e toda a glória tem que ser exclusivamente para Jesus. Porque Ele é o único que nos sustenta, porque Ele é o único que nos dá voz, Ele é o único que nos alimenta com coragem, com determinação, com sabedoria, principalmente para falar a palavra. O homem, quando ele quer se exaltar exatamente na palavra de Deus, Deus derruba ele. Deus faz ele descer, porque quem tem que ser exaltado é Jesus. Às vezes tem muitos homens aí que estão envergonhando a palavra de Deus, como eu vi ontem numa reportagem, que um missionário de uma determinada igreja foi preso e está respondendo processo por abuso sexual. Que vergonha para este homem. Para Jesus, para Deus, Deus vai continuar sendo o mesmo Deus. Mas então nós devemos prestar muito bem atenção naqueles que pregam, naqueles que testemunham, naqueles que levam a palavra. Porque às vezes, como a palavra de Deus nos adverte de que muitos virão em nome dele, muitos falarão em nome dele, muitos vão fazer obra em nome dele, mas na realidade são lobos. Quero agradecer ao pastor Nildo por mais uma vez. Eu tenho ainda 2 minutos antes de encerrar o programa. O pastor falou uma palavra em 1 Gênesis, e eu viajei, tá entendendo, 4.000 anos atrás, e voltei na vida, na realidade. Aí não, eu botei no intermediário 2.000 anos. Deus criou Adão, a sua imagem e a sua semelhança, e falou que era bom. Mas, como houve a expulsão dos anjinhos do mal, certo? Para a terra, eles quis descaracterizar e eles acharam a fraqueza do homem, achou a fraqueza do homem. Mas Deus, Ele é bondoso, misericordioso. Eu parei para pensar um detalhe. São 18 horas e 44 minutos, eu tenho 1 minuto ainda. 18 e 44. Eu parei para pensar que Deus tentou fazer com Adão para ele ter tudo de bom. E Adão, porque Adão não foi obrigado a comer a maçã de forma alguma. Ele pegou porque ele quis. As pessoas erram porque elas querem. Não adianta falar porque eu estava com a carne fraca, não adianta, eu estava com fraqueza, eu estava com problema financeiro, não tem isso não. As pessoas cometem o erro sabendo que está fazendo errado, porque ela pensa para fazer. Uma criança de 2 anos, de repente cai um copo, ela consciente, ela é inocente, porque ela não sabe realmente que aquele copo vai quebrar. Mas um adulto, depois dos 10 anos, ele sabe, ele maquiveia, ele pensa tudo. Ele pensa até amanhã que Deus não deu esse direito para ele.
que ele vai fazer amanhã? Que Deus falou que a nossa vida agora, daqui a 10 segundos, cabe a nós, como ele fez do cara que fazia riqueza. Louco, né? Que está juntando riqueza, mas porque de repente sua vida. Então, mas eu parei a pensar. E Jesus veio segundo o homem. Agora, veio de novo. Eu parei assim, pastor pregando ali, eu parei a pensar, Jesus veio de novo. Veio como homem, carne. Viu todas as delícias da terra. Todos os prazeres da terra. E mostrou para todo mundo que para servir Deus não precisa de entrar no pecado. E por amor ainda, por misericórdia, porque ele estava de passagem, ainda pagou o preço para nos resgatar. Eu liguei na mensagem. Agora são 18 horas e 46 minutos. Eu agradeço aqui a esposa do pastor que está aqui. Qual é o nome da irmã? Daniela, né, que veio acompanhando o pastor lá, né, do Morro dos Quadros. Que Deus abençoe a vida do pastor, a família do pastor, a igreja apostólica, não? A igreja pentecostal. Então a gente não sabe nem nome de igreja, tá vendo, pastor? Que aqui não tem a igreja, aqui tem só Jesus, então aqui o mais importante é como a gente fala, né? Então, mas dá um abraço na amada igreja, se assim Deus permitir, como eu tenho feito nos compromissos daquelas que realmente nós ficamos conhecendo, um dia Deus vai nos abençoar que nós podemos chegar, fazer uma visita à igreja do pastor, certo? Só nos fala o dia nem a hora, mas quando Deus me permite que eu dou a palavra, aí eu peço licença ao pastor aqui que nós congregamos e nós vamos fazer a nossa visita. Tenho certeza que o pastor também fica feliz. 18h47, aqui termina a nossa programação. Convido você amanhã a estar conosco a partir das 17h40 para mais um programa Falando de Jesus, para mais uma palavra que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. A todos vocês, uma ótima tarde, tarde e noite e até amanhã, se assim Ele permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Momento Gospel. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresentam de segunda a sábado, das 17h45 às 18h50, programa Falando